Cá com meus botões, continuando a nossa série onde a gente está desenvolvendo o tema do método 5R para gerenciar crises. Estamos aí no nosso terceiro vídeo já. Então, se você não assistiu os outros dois, eu sugiro que você volte, assista, porque a gente vem desenvolvendo esse tema do método 5R, que é uma possibilidade para que você gerencie a sua crise e possa sair dela melhor do que como você entrou. Portanto, antes de qualquer coisa, se inscreva nesse canal, clique aí para você poder nos acompanhar nessa reflexão que viemos fazendo. E além disso, sugiro que se você não viu os vídeos anteriores, assista os dois anteriores, que a gente vem falando sobre esse método 5R, o método para gerenciar crises. Ou seja, método 5R, como fazer da crise sua reexistência, ok? Hoje nós vamos continuar nossa reflexão falando da primeira atitude, postura, comportamento, tentativa, possibilidade diante de uma crise. A primeira etapa, que seria o reconhecer. Exatamente, o que seria o reconhecer? Para isso nós precisamos fazer uma reflexão inicial, ponderar que existe nós, seres humanos, uma tendência, toda vez que a gente tem a nossa integridade de alguma maneira comprometida, seja física, seja psicológica, seja emocional, enfim, não importa, material, a nossa primeira tendência é muito comum a postura do negar. A gente faz de conta como se aquilo não estivesse acontecendo conosco. É comum, por exemplo, a gente ver isso diante da morte. Sim. Diante da morte, a gente sempre, por exemplo, a perda de um ente querido ou a morte propriamente dito, a gente tem uma primeira tentativa de negar a sua existência. Muitas pessoas caminham na vida negando a própria existência da morte, como se isso lhe possibilitasse a imortalidade ou a possibilidade de que a morte não exista. Então, negação é um mecanismo de defesa, é uma possibilidade bastante comum no ser humano. Diante de uma crise, que é uma situação aflitiva, que geralmente vai trazer alguma ameaça à sua história, à sua trajetória ou a você mesmo, a primeira atitude também geralmente é essa, ou seja, de negar a sua existência. E não é uma coisa interessante, porque a primeira atitude para você poder começar a elaborar bem uma crise é exatamente o contrário. É reconhecer a crise, é viver toda a sua dor, toda a sua angústia com muita paciência, com muita minúcia. Eu diria que seria como aqueles detetives que diante de uma cena de crime, eles vão e mapeiam toda a cena do crime, tentam perceber cada detalhe ali impresso ali, presente, para poder reconhecer exatamente como aquele crime aconteceu. É assim que nós deveríamos nos portar diante de uma crise, seja ela qual for. Num primeiro momento, reconhecer a nossa angústia, reconhecer a nossa impotência, reconhecer os obstáculos ali presentes, reconhecer a nossa dificuldade de lidar com aquela situação, reconhecer o quanto estamos perdendo, porque as perdas são inevitáveis na vida. Então, a primeira atitude fundamental para você poder caminhar bem numa crise é reconhecer. Não apressadamente querendo sair daquela crise, já pensar na solução, mas com muita paciência, reconhecer o que está acontecendo com você. Com uma lupa de detetive numa cena de crime que quer perceber exatamente todos os seus detalhes. Essa é a primeira atitude, primeira postura fundamental para você começar a gerenciar bem uma crise. Gostou desse tema? Então, como eu já disse, inscreva-se no canal que a gente vem desenvolvendo esse tema do método 5R, que seria um método para gerenciar a crise. Hoje só falamos da primeira atitude, que seria o reconhecer, e vamos falar de outras aqui nos próximos vídeos. Portanto, não deixe de se inscrever e nos acompanhe aqui no canal, ok? Um abraço.